Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa estar nos iluminando nesse estudo através do seu Santo Espírito. Quero convidar você para que faça uma oração pedindo a direção e a iluminação do Senhor para que Ele realmente lhe mostre se esse tema é uma verdade ou não. Eu já fiz a minha oração aqui e convido a você que pause o vídeo nesse momento e que faça a sua oração também. O tema que vamos estudar hoje é o seguinte: por que se observa o domingo? Basicamente, todo mundo cristão guarda esse dia, com algumas exceções, inclusive dos adventistas do sétimo dia. E há uma grande confusão sobre esse tema. E nós vamos estudá-lo nesse momento, à luz da Bíblia, e realmente vamos buscar entender se é de fato o dia de domingo, o dia do Senhor a ser observado. O objetivo do nosso estudo de hoje é compreender que Deus não autoriza a troca do sábado para o domingo e que o único dia de repouso que Deus aceita é o sábado. Há alguns anos ouvi que um conferencista religioso oferecia uma quantia de $5.000 para aquela pessoa que pudesse mostrar a ele um verso que dissesse o seguinte: santifica o domingo em lugar do sábado. E obviamente ninguém pôde mostrar esse verso na Bíblia. Centenas de versículos nas Escrituras Sagradas ordenam a santificação do sábado. Muitos cristãos que respeitam o domingo já quiseram ter a satisfação de ler em sua Bíblia alguma declaração que dissesse: santificarás o domingo. Porém, não encontraram. Ocorre-lhes então a pergunta: será que esse versículo não existe? O domingo constitui uma ordenança bíblica ou é somente uma tradição? Uma das grandes profecias do Apocalipse trata da observância do domingo, mas não estabelece sua santidade. Ao contrário, reafirma a observância do sábado. Essa profecia, porém, será analisada em outro estudo posterior. Existem, no entanto, 8 versículos no Novo Testamento em que se menciona o domingo, cujo nome bíblico é primeiro dia da semana, e em um destes se faz referência a ele sem mencioná-lo. Vamos analisá-los um a fim de vermos em qual deles se ordena a observância do domingo. Analisemos todos os versículos do Novo Testamento em que se menciona o primeiro dia da semana e marcaremos com um X na coluna do sim quando se ordena guardar o domingo e um X na coluna do não quando não se ordena guardá-lo. Vamos analisar o primeiro versículo que se encontra em Mateus, no capítulo 28 e no verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 28, verso 1. Mais um verso que se encontra em Marcos 16, versos 1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Verso 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Marcos 16, 1, versos 1 e 2. Veja bem, no dia de repouso do povo judeu, não era permitido fazer compras. E ali claramente nós notamos que elas foram comprar aromas, né, no dia de domingo. Então logo se percebe que o Senhor Jesus não ensinou a eles que eles deviam observar esse dia. Caso contrário, eles não iam quebrar esse mandamento dessa forma. Então fica bem nítido nessa passagem que o domingo não era um dia de observância.
Além disso, diz o verso que o domingo era o dia seguinte ao dia de repouso. Vamos ver mais alguns versos. Esse se encontra em Marcos 16 e o verso é o verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Lucas 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Note bem aqui. Lucas disse que investigou diligentemente todas as coisas para que conhecêssemos bem as verdades. Isso está em Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4, e em Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Mas não disse que o domingo era santo, pelo contrário. Em São Lucas 23, 54 a 56, se diz que o dia de repouso no Novo Testamento era o sábado. E isso foi escrito cerca do ano 63 depois de Cristo, 32 anos depois da sua ascensão. Vamos ver esse verso, Lucas 23, versos 54 a 56. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Vale lembrar aqui, como a gente citou aqui, que o livro de Lucas foi escrito por volta de 63 anos depois da morte de Cristo. E mesmo assim, essa é uma evidência muito forte, para mesmo vamos entender que eles passaram 63 anos guardando o domingo, então não haveria interesse nenhum dele citar aqui que eles repousaram no sábado conforme o mandamento. E mesmo que não tivesse essa evidência que os evangelhos, mesmo que se os evangelhos tivessem sido escritos ao pé da cruz, como muita gente às vezes imagina, que tipo assim, Jesus ia falando e as pessoas iam escrevendo, o que não era o caso. E mesmo assim, já que Jesus lhe ensinou todas as coisas, como bem ele deixou claro, em João, no capítulo 17, eu acredito que a partir do momento que Jesus morreu, elas não teriam necessidade de guardar mais o sábado, já que a morte de Jesus aboliu, a guarda do sábado. E mesmo assim, elas guardaram segundo o mandamento. Logo, se entende que da boca de Jesus, em momento algum, saiu isso. Tipo assim, algum ensino desse tipo, de que quando eu morrer, vocês estão livres de guardar o sábado, ou coisa do tipo. Então isso é um engano, e que a gente não vê nenhum verso que corrobore com isso. Vamos analisar outros versos. João 20, o verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Mais um verso, ainda no capítulo 20 de João, agora os versos 19 e o verso 26. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Vamos analisar esses versos. O objetivo pelo qual estavam juntos não era religioso. Diz ali
que estavam trancados por medo dos judeus. Não estavam comemorando a ressurreição, pois não criam que Jesus havia ressuscitado. Isso você pode conferir nas passagens paralelas de Marcos, capítulo 16, versos 11 ao 14, e Lucas 24, 36 ao 43. Para comemorar a ressurreição, Jesus estabeleceu o batismo por imersão. Isso está em Romanos 6, nos versos 3 ao verso 6. Claramente, nós vemos no verso que, chegado o primeiro dia da semana, eles estavam trancados, mas por medo dos judeus. E não como muitos dizem que eles estavam ali celebrando, a ressurreição do nosso Senhor e no dia de domingo. Até porque eles não acreditavam ainda que Jesus havia ressuscitado. E claramente nós percebemos que eles estavam com medo, de serem mortos também, assim como o Senhor Jesus foi morto. Então esse verso ele não serve para fundamentar a crença de que o dia de domingo é um dia a ser observado. Vamos analisar mais alguns versos. Esse se encontra em Atos, no capítulo 20 e no verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a partida até a meia-noite. Aqui, a razão da reunião era porque Paulo devia seguir de viagem no dia imediato, e não porque era uma reunião com algum objetivo religioso, de guarda do domingo ou coisa do tipo. Como a gente bem está observando nesse estudo, o domingo nem sequer nome tinha, era chamado primeiro dia da semana. Deus deu nome apenas ao sábado. Ele disse: o sétimo dia é o sábado. Vamos ver mais um verso. 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Mais uma vez nós vemos aqui claramente a citação no primeiro dia da semana. Vamos observar também que não fala de reuniões religiosas, mas de algo para fazer em casa. Dá a impressão de estar dizendo que, ao fazer o plano de gastos da semana, separem uma quantia e aguardem para quando Paulo chegar à cidade. A coleta da qual vem falando desde o verso 1 se refere a uma ajuda aos irmãos da Judéia, devido à grande fome mencionada em Atos capítulo 11, versos 28 a 30. Mais uma vez nós observamos de que aqui o princípio não é um princípio religioso. Nós devemos observar o seguinte: não é o ato de se reunir em um dia que o torna santo. Eles se reuniam diariamente. Isso você pode observar em Atos, no capítulo 5, no verso 42. O que torna um dia santo é a santificação de Deus. E a Bíblia revela que o Senhor santificou o sábado na criação. Isso você pode conferir em Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 ao 3. E ao dar os 10 mandamentos, declarou que o sábado é um dia de repouso, porque Deus o tornou santo, o santificou. Então, o que torna um dia santo é o que Deus disse sobre ele e o que Deus fez dele, não simplesmente a reunião, porque nós podemos nos reunir em qualquer dia da semana, com exceção do sábado, e esse dia ele não vai ser santo, simplesmente porque nós estamos nos reunindo nesse dia. Pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, ou mesmo domingo, ele não vai ser santo, porque as nossas reuniões religiosas são nesse dia. O que determina o dia, se é santo ou não, é o que a Bíblia diz sobre esse dia. E se é um dia abençoado, é se Deus realmente disse que esse dia é abençoado. Porque quem tem o poder
de abençoar alguma coisa é o nosso Deus, ok? Sendo que não existe um só versículo que ordene guardar o domingo como dia de repouso, torna-se evidente que este é guardado exclusivamente por tradição, ao passo que centenas de versículos mandam observar o sábado. O decreto mais antigo, obrigando a guardar o domingo, é pagão. Foi assinado por Constantino no dia 7 de março do ano 321. Podiam os cristãos mudar a observância do sábado para o domingo? Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, os versos 17 e 18. Não cuideis ou penseis, em algumas versões, que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou revogar, ou abolir, em algumas versões, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, ou seja, nem uma palavra, ou um tio, ou seja, nem um acento, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Então aqui fica muito claro de que Jesus, ele não veio mudar a lei. Quando ele cita aqui a lei, ele está falando dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, que são conhecidos como a Torá, o Pentateuco, os livros de Moisés e alguns dos Salmos. E quando ele fala os profetas, ele está falando dos restantes dos livros, né? Isaías, Jeremias e por aí vai. Porque quando Jesus veio a essa terra, obviamente, o Novo Testamento não havia sido escrito, não é? Como a gente bem viu, ele foi escrito décadas depois da morte do nosso Senhor. Obviamente, quando ele se refere às Escrituras, ele está se referindo ao Velho Testamento. Quando ele diz assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, ele está falando do Velho Testamento, né? E quando ele está falando aqui da lei dos profetas, ele está se referindo também ao Velho Testamento. Contrário ao que muitas pessoas dizem, que o Velho Testamento já era da antiga aliança, né? Tipo assim, que agora é o novo, mas isso não procede, isso não tem base bíblica, porque o Velho Testamento, ele fala também de Jesus. Todo o Velho Testamento fala de Jesus, acerca de Jesus. Bem ele falou, né, para os fariseus, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque ele falou de mim. Ou seja, o Velho Testamento falava de Cristo que ia vir, e o Novo Testamento fala daquele Cristo que veio. Então, eles se complementam. Sabemos, obviamente, que algumas cerimônias foram abolidas com a morte do Cordeiro, né? Se o Cordeiro veio e morreu, não há necessidade mais de sacrificar Cordeiro ou coisas do tipo. Aprova Deus que se deixe de guardar alguns de seus mandamentos a fim de substituí-lo por alguma tradição? Vamos ver o que diz Mateus no capítulo 15, no verso 3, e São Marcos, capítulo 7, versos 6 e 7. Ele, porém, respondendo, lhes disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mateus 15, verso 3. E ele respondendo lhes disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ou me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vemos claramente que Deus, ele não aprova
a mudança que o homem faz da sua lei, por mais que sejam com boas intenções, mas Deus não aprova. E a Bíblia chama isso claramente de mandamento de homens, né? Nós precisamos guardar os mandamentos de Deus e não mandamentos de homens. Aquele que diz que serve a Deus, mas que não guarda a sua palavra, em vão o adoram, porque seguem doutrinas de homem. Segundo o Apocalipse, qual é a característica dos verdadeiros cristãos? Vamos ver, Apocalipse 14, verso 12. Diz assim, preste bem atenção a esse verso. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui fica bem claro, né, que a principal característica de um cristão verdadeiro são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que é a tradução correta. Não é a fé em Jesus, mas sim a fé de Jesus. Aquela fé que venceu o mundo, aquela fé que confiou em Deus e que guardou os seus mandamentos a toda prova e que não pecou em uma só palavra. Bem sabemos que pecado é a transgressão da lei. E Jesus, ele guardou toda a palavra. E ele diz que os verdadeiros cristãos são esses, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos ver o dia de repouso no Novo Testamento. De que dia João fala no Apocalipse? Apocalipse 1, verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Vamos observar algumas coisas aqui. Os pagãos contemporâneos de João tinham o dia do Senhor Deus, o Sol, o domingo. Porém, os cristãos não adoravam ao Sol, nem tampouco ao Imperador. Exemplos que podemos ver em 1 Coríntios 8, nos versos 5 e 6. Por isso é que João foi exilado para a ilha de Patmos, sofrendo perseguição religiosa, de acordo com Apocalipse 1, 9, onde ele fala que estava ali por conta da palavra de Deus. Esta é uma poderosa evidência de que João não concordaria em render homenagem ao sol, nem observaria um dia de culto pagão. Para os cristãos, o dia do Senhor é aquele que Jesus proclamou como seu dia. Não ia fazer sentido algum João estar exilado se ele de fato estivesse dizendo, como em algumas traduções da Bíblia já consta, né? Um dia de domingo, eu achei em espírito, tipo assim, é uma tradução totalmente tendenciosa, né? Para apoiar essa ideia da guarda do domingo. Eu não sei dizer qual é a Bíblia agora, mas tem sim essa tradução, onde fala que já, tipo assim, já tiraram o dia do Senhor e já colocaram o domingo. Achei-me em um dia de domingo, tipo assim, em espírito. E não ia fazer sentido algum se ele estivesse lá, se ele fosse um adorador do domingo, ou seja, do imperador ou do dia sol. Que domingo quer dizer isso, né? Sunday, dia do sol. Então, nós podemos supor, sim, com evidências claras de que ele estava ali por manter a palavra do Senhor e guardar aquele dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que era o seu dia. Então vamos saber qual foi esse dia que Jesus disse que era o seu dia. Está em Marcos 2, no verso 28. Né? De acordo com Jesus, qual é o dia do Senhor no Novo Testamento? Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor.
mais claro que esse verso, impossível, né? Alguns invertem o significado dessa passagem para dizer que aqui Jesus está dizendo assim, que como ele é Senhor de tudo, que fez tudo, então ele faz o que ele quiser do sábado. Eu trabalho, eu faço o que eu quiser no sábado. Mas isso não procede. Aí as pessoas, como são herdeiros da promessa e seguidores de Cristo, aí eles se acham no direito também de fazerem o que quiserem também do sábado, quando isso não tem base alguma. Então, se existe um dia do Senhor na Bíblia, esse dia é o sábado, porque o próprio Jesus assim disse, né? Ele é Senhor do sábado. Então, se ele é Senhor do sábado, o dia do Senhor só pode ser o sábado. Em lugar nenhum da Bíblia, ele falou que ele era Senhor do domingo. Apesar que nós sabemos, alguém vai querer contestar, de que todos os dias são do Senhor, como de fato são. Mas aqui, a questão aqui, nós estamos abordando o dia de adoração. Um dia a ser guardado. Qual é o dia de repouso no Novo Testamento? Vamos ler Mateus 28, verso 1 e Lucas 23, 56. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Mais uma vez nós vemos aqui, nós já analisamos esse verso, mas claramente o dia de repouso no Novo Testamento era sim o sábado. Na cidade de Coríntios, Paulo trabalhou durante 1 ano e meio fazendo tendas. Isso você pode confirmar em Atos, capítulo 18, nos versos de 1 a 3 e também 11. O fato de que se dedicasse a uma atividade não religiosa durante esse tempo prolongado nos ajuda a descobrir o dia em que repousava. Que dia reservava Paulo para as atividades religiosas? Atos 18, verso 3 e 4. Vamos ler. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Aqui você vai ver as pessoas, elas vão argumentar todo tipo de argumento, em dizer que ele estava ali porque era um dia em que os judeus estavam nas sinagogas, e ele ia lá para poder encontrar com esses judeus, que era um dia que eles estavam lá, e o que ele guardava esse dia simplesmente para persuadir os judeus, mas não tem evidência nenhuma. Não diz que... Nós vamos ver em outros versos que ele fala assim, como de seu costume, ou seja, o costume dele era de ir ao sábado. Não diz assim, como era de seu costume cercar os judeus no dia de sábado. Não fala nada disso em lugar nenhum da Bíblia. Durante 1 ano e meio, Paulo trabalhou fazendo tendas, porém, esses 78 sábados dedicou-os à religião. O fato de que aos sábados pregava aos gregos demonstra que não o fazia para contentar aos judeus, mas sim porque este era o dia de repouso, o dia do Senhor dedicado à religião. Todo o livro de Atos testifica que Paulo guardava o sábado. Por exemplo, Atos 13, 42 e verso 44, Atos 16, 13. Seu costume era dedicar o sábado à religião. Obviamente ele tinha que trabalhar todos os dias. Logo ele não ia ter esse tempo para fazer isso, né? Então, geralmente nós fazemos as nossas atividades religiosas no dia em que nós dedicamos, né, à religião. Por exemplo, eu que guardo o sábado, não tem como eu dedicar
um dia para fazer esses trabalhos na sexta-feira ou na quinta, porque eu estou trabalhando. Então não tem como. Então eu faço as minhas atividades religiosas no dia de sábado, porque é lícito, né? Pregar o Evangelho. Então esse argumento de que ele estava lá cercando os judeus para poder... Isso aí não tem base. São simplesmente interpretações, são vãs filosofias dos homens que querem deixar você no erro. Mas a Bíblia, que é a verdade, ela não dá margem nenhuma para esse entendimento. Vamos ver os versos que testificam que Paulo guardava o sábado. Atos 13, 42 e 44. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntavam. Atos 16, verso 13. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 17, verso 2. Claramente nós vemos aqui que Paulo ia à sinagoga aos sábados como seu costume, assim como era também o costume de Jesus e como deve ser também o nosso costume, porque o Senhor Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo. E aqui diz que o sábado era para ele, por costume, um dia de oração. Eu tenho uma dificuldade tremenda de entender que o sábado foi abolido e que agora se guarda o domingo e as pessoas reservavam o sábado depois da morte de Jesus para orar. Então, assim, seria, vamos dizer assim, uma rejeição do que Jesus fez para quem defende essa ideia de que Jesus aboliu na cruz. Então, se eles foram ensinados de que Jesus aboliu o sábado na cruz e depois da morte de Jesus eles tiravam o sábado para orar, é de uma complicação muito grande você entender esses argumentos. Às vezes a gente argumenta alguma coisa e levanta alguma questão, mas a gente não busca saber o que está por trás das coisas, porque a verdade é que isso não existe, que o dia de guarda deles era certamente o sábado. Vamos entender um pouco sobre o sábado na nova terra agora. Até quando continuará sendo guardado o sábado? Você sabe? Isaías 66, nos versos 22 e 23, nos dá a resposta. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, é muito claro que esse verso fala da eternidade, porque aqui fala como novos céus e nova terra. Nós sabemos muito bem pela Bíblia que o Apocalipse revela que Deus fará um novo céu, novo céu e nova terra. Deus vai transformar esse céu e essa terra. A nossa eternidade ela vai ser aqui na terra, depois que passar o milênio no céu, a cidade santa ela vai vir para cá e vai descer aqui. Então aqui fica claro, como novos céus e nova terra, está falando de uma vida depois dessa terra, quando passar, da nossa eternidade. O verso diz que o sábado vai ser o dia eterno de guarda, de um sábado ao outro. Toda a carne vai vir adorar o Senhor. Então, todos os sábados nós vamos estar perante o Senhor.
O verso não está dizendo aqui que todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não, porque nós vamos ter a nossa vida, né? Assim como Adão e Eva tinham a sua vida no paraíso. Nós não vamos ter uma vida eterna de roupas brancas tocando harpas. Nós vamos ter a nossa vida, nós vamos cuidar da terra, dos nossos filhos. E aos sábados nós vamos comparecer diante de Deus para adorá-lo. O nosso culto será ao sábado. Assim como Deus na criação estabeleceu o sábado como dia de descanso para meditarmos nas coisas que Deus criou e para nos aproximarmos mais do Criador, dedicarmos as nossas horas, o nosso tempo a Ele, vai voltar tudo ao que era antes, né? O plano da redenção, ele consiste em trazer tudo de volta que foi perdido no Éden. Então Deus vai restaurar todas as coisas. E se o dia de sábado foi o dia de guarda para Adão e Eva, não para os judeus, como muitas pessoas falam, porque o sábado foi estabelecido na criação. Os judeus vieram muitos e muitos anos depois dali. Então o sábado foi dado para todo o ser humano, não para os judeus. Então, da mesma forma que ele no princípio era o dia de guarda, no final ele tornará a ser o dia de guarda para todos, né? Porque para muitos ainda é. Mas todo aquele cristão que quiser ser salvo em Cristo, ele vai guardar esse dia. Amém? Assim como para o homem não houve um sábado que não devesse ser guardado, pois ele foi estabelecido como dia de repouso no primeiro sábado da terra, Gênesis 2, 1, verso 1 a 3, jamais haverá um só sábado que não seja para se guardar. Estes versículos de Isaías dizem que na nova terra, a cada sábado, todos os remidos irão adorar a Deus. O sábado será tão eterno como a eternidade. Essa é a maior verdade sobre o sábado. Qual deve ser a razão para se guardar o sábado? Vamos ver João 14, verso 15. Diz o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu quero compartilhar com você uma ilustração que mostra bem como é que se harmoniza essa questão de guardar os mandamentos e mesmo assim ele ser por amor e não para se salvar. Ouça atentamente. Na época da escravidão, estavam leiloando um escravo robusto chamado José. Este se negava a obedecer seu amo. Entre o grupo dos compradores havia um homem com um semblante bondoso e que cobria sistematicamente as demais ofertas. José notou isso. Cada vez que alguém oferecia mais, o cavalheiro aumentava novamente a oferta. Então José começou a dizer-lhe: não desperdice seu dinheiro, não vou trabalhar. Mas o cavaleiro não ligava para os comentários do escravo. Continuava aumentando a oferta. E José insistia: não vale a pena me comprar, eu não vou trabalhar. Finalmente, ninguém se animou a pagar mais e o cavaleiro recebeu a documentação que o atestava como legítimo dono de José. Enquanto seguiam na carruagem, José, com os braços cruzados sobre o peito robusto e desnudo, repetia: ainda que me mate, não vou trabalhar. Chegando à casa do novo dono, ao entrarem no escritório, José recusou o gentil oferecimento de uma cadeira para sentar-se. Ele notou que seu patrão escreveu algo num papel e finalmente assinou. Pareceu-lhe uma espécie de documento. Enquanto isso, o escravo repetia com menosprezo: eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. José, perguntou o patrão, você sabe ler? Sim, mas não vou trabalhar, mesmo que me mate. Bem, disse o patrão, este documento é seu, leia. Com má vontade, José esticou o braço, pegou o papel e começou a ler. Logo seu semblante se transformou. A emoção fez com que as lágrimas lhe rolassem pelo rosto. Finalmente,
comovido ao perceber que o documento o transformava num homem livre, exclamou: mas o Senhor pagou tão caro por mim para me dar a liberdade? Sim, José, agora você é um homem livre. Mais comovido ainda, José exclamou: mas então, Senhor, serei seu escravo voluntariamente. Ordene e José obedecerá. O homem inconverso é um José que, mesmo que o matem, não obedecerá, de acordo com Romanos 8, no verso 7. Aquele que aceita Jesus nasce para uma nova vida, nova pela graça, e diz por amor: serei um escravo voluntário. Ordene e eu obedecerei. João 14, 15. Essa deve ser a nossa razão para guardar o sábado. Não devemos guardar o sábado para ser salvos, porque o sábado ele jamais poderá salvar alguém. Eu sempre gosto de pensar da seguinte forma: não tem como uma pessoa que pratica todo tipo de pecado, mas quando chega no sábado ele guarda aquele dia, ele faz as coisas que tem que fazer, depois ele volta às suas práticas normais. Essa pessoa ela nunca vai ser salva. Por quê? Porque um dia não tem poder para lhe salvar. Unicamente aquele que tem o poder para lhe salvar é o Senhor Jesus, porque quando ele habita no seu coração por meio do seu Espírito, ele tem o poder de regenerar o seu coração, ou seja, a sua mente ela vai ser transformada, né? E são essas pessoas que vão habitar no céu, são pessoas transformadas. O Senhor Jesus, ele não vai vir a essa terra para mudar o meu e nem o seu caráter. Ele vai mudar a nossa carne do pecado, né? Ele vai transformar essa natureza, ele vai arrancar a natureza má de dentro de nós e vai nos dar um corpo glorioso. Você nunca parou para pensar no sentido de por que quando nós nos convertemos nós ficamos nessa terra ainda? Por que a partir do momento que nós somos convertidos nós já não somos arrebatados, já que nós somos salvos? Porque na verdade nós precisamos diariamente buscar a santificação, que é o transformar a velha vida numa nova vida. E isso não vem num abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala que essa transformação num abrir e fechar de olhos é desse corpo corruptível, né, para um corpo incorruptível. Então, é necessário que nós passemos esse tempo, né, de crescimento até chegar à estatura de Cristo, unindo a nossa vontade com o poder de Deus, porque eu preciso demonstrar de que eu tenho esse interesse de fazer parte do reino de Deus e que não é da boca para fora, porque da boca para fora, se você perguntar, se aparecesse um anjo no céu e perguntasse quem queria ir para o céu, todo mundo ia querer ir para o céu. Então logo Deus não trabalha dessa forma, né? Ele é aí onde entra a questão das lutas do cristão, dessa coisa do caminho apertado, porque nós precisamos demonstrar a cada dia a nossa vontade, o nosso desejo de servir a esse Deus. E o sábado, ele é parte desse conjunto de coisas que a palavra de Deus nos diz para seguirmos. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Aquele que vai habitar no céu é aquele que faz toda a vontade do Pai, né? E não aquele que simplesmente diz, eu sou crente. Não, é aquele que faz toda a vontade. E toda a vontade de Deus está na sua palavra. Por isso que nós precisamos estudá-la diariamente e colocá-la em prática na nossa vida. Por isso ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então nós guardamos o sábado e os mandamentos em recompensa ao amor que foi demonstrado por nós, porque Ele primeiro nos amou. Que essa seja a sua e a minha oração. Que em nome de Jesus, que Ele venha nos abençoar e nos dar entendimento da sua palavra. Eu agradeço a você pela oportunidade e pela paciência e convido a você a estar ligado nesse canal
e a curtir e compartilhar esse material e ficar ligado nos próximos estudos. Que o Senhor Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida ricamente e que todos fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.